Introduzir ele rapidinho aqui. Vocês se importam de vir aqui mais pra frente, só pra ajudar aqui o professor enquanto o pessoal vai chegando, né? O pessoal, acho que ontem foi dormir tarde depois da confra dos homens, ou tá contundido depois do futebol dos homens. Mas a gente vai começando, tá gravando também, então quem porventura chegar depois vai poder assistir. Bem, Gabriel, eu tô reapresentando aqui, né? Ele teve conosco esse ano todo, mas tava alguns meses. Algumas semanas. Foi quanto tempo, Gabriel, a última vez que você veio? Um mês, né? E aí ele tá ligado ao projeto Marcos na Palavra da Vida, teve aqui com a gente esse ano e vai nos dar o privilégio hoje, é o último dia dele com a gente, fiquei sabendo ontem, e compartilhar essa aula conosco. Então, tanto para você que está aqui, como quem vai assistir essa aula depois, né, no YouTube, é uma alegria, meu irmão, receber você aqui. Eu vou falar de um tema desafiador, mas muito importante, né? Um tema que tem a ver com a nossa vida diária e eu espero que o Senhor possa te usar. Amém? Vamos orar por ele? Orar também para os irmãos, pelos irmãos que estão a caminho. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede a conhecermos na tua casa, é um privilégio. Sabemos da correria da vida, Senhor, da intensidade das nossas responsabilidades, e o Senhor nos permite chegar hoje aqui no domingo, na tua casa, com a tua igreja, e podendo mergulhar na tua palavra. Minha oração é que o Senhor possa nos abençoar através da tua santa palavra, nos instruir e usar a vida de Gabriel, Senhor, esse irmão aqui para falar daquilo que ele pôde estudar, aprender à luz da tua palavra e que isso possa realmente abrir nossos olhos para que a gente enxergue o mundo, a realidade, inclusive a política também, sob uma perspectiva cristã. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão a caminho. Abençoe também, Pai, aqueles que porventura não puderam estar conosco hoje por questões de saúde, viagem e qualquer outra demanda. Que o Senhor seja com eles e que esse conteúdo também, Senhor, que essa aula possa alcançar outros também pela internet. É a nossa oração que fazemos, Pai, pedindo desde já que o Senhor traga paz e capacidade dele trazer aquilo que ele se preparou. É o que nós te pedimos, Pai. O guia e o capacita pelo teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, viu, meu irmão? Vou botar aqui. Você prefere com ou sem o. Pode deixar, acho que tá tranquilo. Aqui mesmo? Que aí tem que deixar pra pegar bem ali na gravação também. Fica à vontade, viu? Deus abençoe. Obrigado, Matheus. Bem, bom dia, pessoal. É... Eita, acho que aqui foi. Primeiramente, gostaria de agradecer a Matheus pela oportunidade de estar aqui, podendo é, realmente refletir com os irmãos e realmente pararmos para pensar sobre um tema relevante para a nossa sociedade em geral, que é sobre a política. E gostaria de chamar vocês a realmente refletir e vir comigo e pensar um pouco mais sobre a política. Um tema que por muitas vezes pode ser deixado de lado, ou um tema que por muitas vezes pode ser muito mal interpretado e deturpado quanto a sua relação e as consequências dessa esfera quanto à nossa fé cristã. Bem, realmente, onde é que cabe a, a fé? Onde é que cabe a fé dentro da esfera da política? Sabe, a gente já pode ter convido e se relacionado com a política antes de ter se convertido. A gente tinha uma mente sobre o que a política era, a gente tinha uma mente sobre o que o Estado era e suas ações, e agora que nós somos realmente filhos de Deus, e o que nós, filhos de Deus, devemos fazer diante da política, diante do Estado. O que a Bíblia nos chama a agir, o que a Bíblia manda a gente fazer quanto ao Estado. Realmente é algo que a gente não se deve misturar, algo como se fosse o sagrado e o profano, realmente é algo como a água e o óleo que não se misturam, algo que são totalmente compatíveis, ou são algo de mesma natureza. É, bem, baseado aqui no livro de Gruden, eu venho apresentar a vocês, então, visões equivocadas sobre a fé e a política. Bem, a primeira visão: impor a religião.
muitas pessoas diante de um Estado que hoje em dia vem apresentando muitas facetas assim contrárias ao cristianismo, muitas leis que na verdade não dão solução para nada, ou porque é um Estado que não são de agrado delas, eu como um bom cidadão ou como um cristão, vejo o Estado, vejo um Estado, um governo, no, no tipo de função que ele faz, e vejo que ele não é conforme a minha vontade, não vejo que é conforme o cristianismo, e vejo como o mundo está, a gente pode acabar pensando que não, realmente o mundo hoje como está perdido, o mundo hoje como está destruído, somente o cristianismo vai realmente conseguir fazer as leis certas, colocar, tomar as decisões certas assim na política. Então, para isso, a gente deve impor religião, porque o cristianismo na política como religião oficial, religião que funciona, a única religião verdadeira, e assim vai funcionar. Realmente, o cristianismo é a religião verdadeira assim no sentido de, realmente, é um Deus verdadeiro. E a gente conhece o Deus da gente. Mas impor religião não seria realmente trazer o reino dos céus aqui à terra. Não é assim. O que a gente vê de exemplo hoje em dia, mesmo que seja uma religião diferente da nossa, mas que talvez a gente possa ter como exemplo, é o islamismo, né? Lá na Arábia, os países orientais, a gente vê essa questão toda de impor religião. Mesmo que realmente a natureza do islamismo venha com toda essa questão militar, e talvez o cristianismo, se fosse impor religião, não seria de tal forma igual o islamismo faz de forma tão violenta. Se a gente tentar impor religião, mesmo que seja religião cristã, é quase também como se fosse um jihad também. A gente vai estar ali realmente impondo aquilo que a gente acha certo, tentando nem convencer as pessoas, mas simplesmente impondo, fazendo elas engolirem igual abaixo. E Jesus, quando ele veio aqui à Terra para o Evangelho, ele assim não fez com nenhuma pessoa. A gente vê ali o exemplo de Jesus, Jesus não simplesmente impôs, você deve crer, ou ele fez algum milagre, fez chover fogo do céu para que a pessoa realmente cresce nele. Ele não fez isso, não. Ele não impôs que as pessoas crescem nele. E de maneira nenhuma devemos fazer isso também. Na verdade, o que Jesus queria produzir através desses milagres era realmente mostrar, apontar para que ele é Deus. Realmente apontar para ele que ele foi enviado, que ele é o Messias. E assim, o resultado esperado seria produzir uma fé autêntica. Realmente uma fé autêntica de que realmente, cara, realmente ele é o Messias prometido. Jesus queria realmente promover isso, ele não queria realmente impor sua religião. E ao impor religião, a gente não vai produzir nenhuma fé autêntica. Eita. Oi, som. Tá me escutando? Pronto, agora tá certo. Outra visão equivocada é que o governo deve excluir a religião, já que no poder existem várias pessoas com várias religiões e que realmente a religião não traz como religião oficial, né? Impondo a religião realmente não vai trazer nada verdadeiro, então o governo deve excluir a religião. Eu não devo realmente viver ou realmente viver sobre uma lei imputada por um deputado que cria em outra religião. Realmente a religião não não dá certo. E muito dessa visão vem de pessoas que veem o cristianismo como algo que vem atacando diretamente a outras pessoas. Hoje em dia a gente vê muito da oposição ao cristianismo como se o cristianismo fosse culpado por muita intolerância de respeito a outras pessoas. E o cristianismo é atacado como aqueles que querem impor, aqueles que julgam,
aqueles que praticam violência contra as pessoas que têm ideologias diferentes da nossa ideologia. Tipo, no sentido muito do que a gente vê da comunidade LGBT atacando supostamente os cristãos por toda a violência que eles têm sofrido, por toda a oposição que eles têm sofrido. E por causa disso, não deveria realmente existir religião no governo. Mas o problema é que as pessoas têm confundido e deturpado o sentido de religião. Acham que por muitas vezes pessoas que se opõem a certas leis, como a lei pro aborto ou leis contra desse tipo, estão fazendo simplesmente por causa da religião. Não simplesmente por causa do que elas pensam. Elas têm dito religião como se fosse uma instituição, como se fosse uma ideologia diferente da delas. Como se essa ideologia estivesse atacando e tirando os direitos humanos de outras pessoas. Mas religião é, na verdade, cosmovisão. Como vocês podem ter aprendido, que religião é como cosmovisão e tudo aquilo que o homem enxerga, tudo aquilo que o homem faz e crê na sua vida. Então, não tem como a gente tomar atitude. Na verdade, todas as atitudes que a gente toma baseado naquilo que a gente crê, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama. Então, religião não é simplesmente uma ideologia. Religião é aquilo que a gente faz por acreditar, faz por entender. Vocês vêm aqui à igreja por entenderem que aqui vocês vão receber a palavra do Senhor. Vocês tomam atitudes ou vão aceitar coisas ou outras baseadas naquilo que você entende como certo e errado. Isso seria realmente a questão da cosmovisão, não de instituição. Outra visão equivocada é que todos os governos são perversos e demoníacos. Sabe, há também uma grande demonização do Estado. Ah, não, olha o que o Estado está fazendo com o nosso país. O Estado está realmente fazendo tudo ser corrupto, está destruindo tudo, tá cada vez mais trazendo problema pra gente, seja inflação, seja coisa do tipo. E as pessoas não têm entendido o papel do Estado. Acho que por o Estado já ter passado por muitos governos maus, isso aqui é o Estado. Que na verdade todo o Estado é mau e ruim e que não cabe ao cristão entrar nessa coisa que é profana, nessa coisa que só vem destruindo o mundo, nessa coisa que vem tecnicamente roubando nosso dinheiro. Mas na verdade, a Bíblia fala em Romanos 13, Paulo falando aos romanos, os romanos que na época viviam num grande império, né? No Império de Roma. Então, Paulo vem orientando como é que os cristãos devem agir diante do governo. Ele também fala do papel do governo. Qual é esse papel do governo? E aqui Paulo fala no versículo 4 que a autoridade, na verdade, é serva de Deus para a sociedade em si. O papel do Estado é realmente beneficiar e privilegiar aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. Esse é o papel do Estado. O Estado vem, na verdade, deveria ser, na verdade, como um instrumento utilizado por Deus, realmente, como fala aqui, para punir aqueles que fazem o mal e realmente abençoar aqueles que fazem o bem. Isso era o papel do Estado. Isso é realmente um meio de graça comum aqui na nossa sociedade, ser um meio de preservar a nossa sociedade. Porque a gente sabe e entende que se não houvesse ali um Estado para realmente organizar, ali determinar leis contra homicídio, contra roubo, se não existisse leis assim, se não existisse uma autoridade maior e cada um vivesse conforme que quisesse, a gente ia ver aqui se matando, cada um pegando o que quer, cada um matando quem quiser, vivendo aqui num estado de natureza horrível, cada um vendo conforme que pensa. Mas o Estado tem leis contra a liberdade religiosa, liberdade de expressão, tem leis sobre a questão do homicídio, tem leis sobre a questão do roubo. Então o propósito do Estado é realmente servir como um grande organizador, autoridade, ferramenta de Deus. Mas isso, infelizmente, é o que não tem acontecido. Mas isso não significa que o Estado é sim ferramenta do Senhor. Outra visão equivocada,
que a igreja deve se dedicar somente ao evangelismo. Ah, realmente, esse negócio de política, essas coisas que estão acontecendo na política, as perseguições, não tem pra que questão ir pra política, não. Ele vai acabar ali ajudando em nada, o Estado sempre vai continuar mal, o Estado, mesmo que melhore, depois pode acabar piorando. A gente tem essa visão, realmente, talvez, muito pessimista quanto ao papel do Estado. Que não adianta o que a gente faça contra a política para tentar realmente deixar a nossa sociedade, nosso país melhor. De nada adianta porque futuramente, em um tempo, pode tudo isso acabar se revertendo, entrando um outro governador. E muita gente tem a visão de que é uma visão realmente deturpada, mas com um princípio certo. Que realmente não é o Estado o nosso salvador. Não é por a gente ser um bom cidadão, cumprir as leis que o Estado pede, que a gente se torna salvo. Não é por meio disso, não é por meio das nossas obras. O Estado, mesmo que tenham leis que são de princípios cristãos, realmente não é o Estado nosso salvador. Não é o Estado que nos perdoa pelos nossos pecados. É Jesus. E realmente, Deus, ele escolheu que fosse pela pregação realmente do evangelho para que as pessoas pudessem realmente ouvir de Deus, realmente conhecerem a Deus. Não foi pelo Estado. Então, já que é somente realmente pelo meio do evangelho que as pessoas vão realmente mudar, realmente serem salvas, então para que a gente deve ir à política? Mas isso é uma visão errada. Países como a Coreia do Norte, que tem uma política totalmente autoritária e contrária à religião. Sim, a gente deve pregar o evangelho. Mas como é que a gente vai pregar o evangelho a um governo que é totalmente intolerável ao evangelho? Não tem como a gente acabar fazendo essa missão fundamental. Mas se a gente tem um país com liberdade religiosa, liberdade de expressão, para assim a gente poder pregar o evangelho, a missão com certeza fica muito mais fácil. Se a gente deixa assim a política para lá, a gente como cristão, a gente acaba deixando então não exercer nossa responsabilidade de ser sal e luz no mundo. Assim deixando a política com os ímpios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, e talvez mais dificultando nossa vida e dificultando a nossa missão de pregar o evangelho, do que realmente utilizando o Estado como uma ferramenta de Deus. Outra visão equivocada também. Já foi. Aí a grande questão que surge então, né? Que eu tava falando a vocês. Do Estado. A igreja e o Estado são duas ideologias diferentes. O Estado é algo profano e é somente a igreja que é algo sagrado. Eles devem estar juntas ou não? Bem, é o que eu havia falado a vocês. Na verdade, o Estado é uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta de Deus para ser o Estado através. Deus através do Estado. O Estado, na verdade, ser utilizado como ferramenta por Deus. Para realmente aqui no mundo existir a graça comum dele. Em Daniel, afirma, na verdade, que é um verdadeiro poderoso. Muitas pessoas olham para o Estado como se fosse realmente. Como se fosse resolver o problema do mundo. Que o Estado, na verdade, é aquele que vai dar segurança. O Estado que, na verdade, vai dar a eles paz. A gente, por muitas vezes, acaba colocando essa imagem sobre o Estado. Não, se o Estado fosse de tal forma, se a gente vivesse sobre tal país, aí todas as coisas iam estar bem. Mas a gente tem que lembrar que o problema não é o Estado. O problema não começou com o Estado. Mas o problema começou com o pecado, na queda. Ali, os homens estavam entraram um pecado no seu coração e ali eles vinham conforme os seus próprios quereres. Quereres esses que estão desordenados, estão contrários, muitas vezes, àquilo que Deus é. E esses homens que vivem conforme seus prazeres, que vivem muitas vezes conforme a vontade de Deus, ou conforme a vontade contrária a Deus, estão no Estado. Então, realmente, essas pessoas que não conhecem a Deus, que estão com pecado no seu coração e estão no Estado, elas podem produzir sim coisas de princípios cristãs bíblicas, mas por muitas vezes não vão acabar realmente fazendo aquilo para a glória de Deus, realmente olhando para Deus.
Então é por isso que o Estado acaba se encontrando no momento que está. E como eu falei a vocês, não é o Estado que é nosso Salvador. Somente Jesus, realmente, que é o nosso Salvador. Ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é o único caminho que podemos chegar ao Pai. Então não podemos colocar o Estado como esse grande Salvador. Mas também hoje é o pensamento que Estado e igreja são como se fossem da mesma natureza como instituição, mas são contrárias. Mas tem que lembrar que não é bem assim. A igreja não é como se fosse uma instituição e a política fosse outra. Quando Deus, ele nos salva, ele não salva a gente só numa esfera da nossa vida, tipo, na esfera da religião. Eu tenho esferas aqui da minha vida, vamos dizer, trabalho, relacionamentos, família e religião. Então, quando a gente é salvo por Deus, por Jesus, ele na verdade só muda essa esfera da religião. Mas na verdade não é assim. Quando Deus realmente nos converte, quando Deus nos salva, ele muda todas essas nossas esferas do nosso coração. Todas essas esferas de ação. Então, quanto a igreja ser somente algo separado, assim, ser uma instituição diferente, essa é uma visão errada. Mas sim, a política, a ferramenta da política do Estado e a questão da igreja são sim diferentes. A gente pode lembrar muito quando os fariseus foram tentar Jesus quanto à questão de pagar impostos, né? Quando perguntam a Jesus se eles deveriam pagar impostos a César ou não. E Jesus responde de forma muito sábia, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Realmente demonstrando que são coisas de natureza diferentes. São duas esferas de ação diferentes. Mas isso não quer dizer que uma esfera deve ser descartada. Como eu falei a vocês, o Evangelho realmente cobre todas as áreas da nossa vida. E uma esfera de ação que a gente tem hoje na sociedade é a política. Mas uma coisa a gente tem que lembrar também, que esse poder que o Estado tem não simplesmente não simplesmente vem deles assim, eles não são todos poderosos. Aqui em Daniel 4:17, Daniel fala aqui uma, pro, uma questão, uma profecia da Nabucodonosor, que Nabucodonosor, antes do Império de Roma, foi do Império da Babilônia e foi um dos grandes impérios também que existiu naquele tempo. E aqui Daniel afirma sobre esse grande imperador, na verdade, quem é o Todo-Poderoso. Ele fala assim: o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Ele os dá a quem quer e põe no poder o mais simples do homem. Então ele fala aqui que o Altíssimo, que é Deus, domina sobre o reino dos homens. Ele é o grande rei dos reis. E ele dá o poder, ele institui governo quem ele quer, quem ele entende. Por muitas vezes na história da igreja, a gente já viu governos, mesmo que não eram cristãos, sendo utilizados por Deus para disciplinar o povo de Israel, ou também usado para abençoar. A gente vê Nabucodonosor foi um exemplo de um governo que foi instituído para poder disciplinar Israel. Mas a gente vê governos como de como um governador que permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém para realmente ali construir e reformar Jerusalém. A gente vê também que ele permitiu que Davi guerreasse e dominasse várias nações para que assim abençoasse o povo de Deus. Outra questão também é quanto a é, quanto à igreja, é que, perdão, pessoal, acho que o slide aqui tá errado.
é que a gente tem a visão errada sobre o cristão na política também. Se realmente hoje, aos testemunhos, né? Muita gente política entrando no Estado que diz que faz em nome de Jesus, diz que é homem de Deus, diz que crê. E muitos cristãos, por causa disso, tem. Tá, diante das opções que eu tenho. Realmente, e se ele diz que é cristão, supostamente, e alguma igreja ele é membro ou promoveu ele, então, como cristão, eu acho que eu tenho o dever de fazer aquilo que é de Cristo, né? Muita gente tem uma visão errada quanto a isso. E a gente vê o resultado desses supostos cristãos na política, que, assim, dizem ser cristãos para parecer um bom cidadão, mas a gente vê, na verdade, as ações deles, né? Que, por muitas vezes, acabam em escândalos, acabam em tragédias, acabam em roubo. Muitas coisas aconteceram desse tipo na pandemia até. Mas, então, quanto a esse mau testemunho que muitas pessoas têm levado à igreja dizendo que são cristãos, mas na verdade fazem o contrário, dizendo que são cristãos, mas não sendo, trazem um mau testemunho à igreja. Então não é bom não, né? Que talvez cristãos vão à política já que eles podem acabar se corrompendo, já que na verdade cristãos nas políticas podem acabar realmente levando um mau testemunho para a igreja. Mas se a gente tiver esse tipo de medo esse medo de não, já que com pessoas que se diziam cristãs e foram à política, trouxe muito escândalo à igreja, então para não trazer mau testemunho à igreja, a gente não deve ter cristão na política. Isso é um argumento muito pragmático, no sentido de só porque houve erros, houve escândalos contra as pessoas que se diziam cristãs e trouxeram mau testemunho à igreja, então o cristão não deve ir à política, já que a política acaba por fazer esse tipo de coisa. Isso é um pensamento errado. Talvez um pensamento realmente sem fé e sem entender o papel do Estado. E ao longo da história, os cristãos já exerceram sim influência positiva sobre governos ao longo da história. Vou falar alguns exemplos para vocês de cristãos que por muitas vezes foram usados pelo Senhor para realmente exercerem realmente influência no governo. William Wilberforce era deputado de um dos maiores distritos da Inglaterra. Ele era cristão devoto e, sendo deputado desse distrito da Inglaterra, ele liderou um movimento bem-sucedido para abolir o comércio de escravos e, posteriormente, a própria escravidão em todo o Império Britânico. Outro exemplo também, Martin Luther King liderou um movimento contra a segregação e a discriminação racial. Um historiador fala aqui, historiador Alvin Smith, afirma que cristãos foram responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto no Império Romano em 374 d.C. Então a gente vê aqui exemplos de cristãos entendendo o seu dever, sua responsabilidade, de não simplesmente ver uma fé na igreja somente, mas entendendo que o evangelho cobre todas as esferas da sua vida e que eles devem ser usados a Deus como sal e luz no mundo. Eles assim tiveram exemplos e tiveram resultados bem significantes, como falei a vocês, quanto à escravatura, quanto à criação de leis contra o infanticídio, abandono de crianças, abortos, e não somente em décadas e décadas passadas, como no Império Romano, mas em exemplos mais recentes, como Martin Luther King até. Então, nós como cristãos devemos entender que a gente deve viver conforme o Evangelho, mas também ser testemunha do reino de Deus. Realmente, como cristãos, a gente deve ser sal e luz no mundo. Quando ele fala, Jesus que a gente fala deve ser sal e luz do mundo como discípulo, ele fala no sentido de realmente a gente realmente fazer aqui que o mundo seja um lugar conforme a vontade dele. Porque por causa do pecado, as coisas só têm realmente com tendência a piorar. E o sal, né? Para que serve o sal? O sal antigamente não era simplesmente para dar tempero.
como hoje em dia pode ser. O sol no contexto de Jesus da época, já que eles não tinham freezer, né? Não tinham geladeira, o sal era usado para realmente manter os alimentos. Eles então jogavam sal em todo alimento para poder preservar o alimento. E quando Jesus usa essa metáfora, é justamente falando que ainda deve ser sal, né? É justamente falando para a gente preservar o que há de bom nesse mundo. Já que, como a gente pode ver, o mundo só tem a tendência de piorar por só. A gente vê guerras, a gente vê roubo. Então, quando a gente fala para a gente ser sal, é justamente preservar o que há de bom nesse mundo. E ele ainda fala que a gente deve ser luz. Ou seja, a gente deve resplandecer a luz que é a luz de Cristo. A gente sendo, mediante as oportunidades, mediante as esferas de ações que cabe a cada um, ali resplandecer, ali fazer que as coisas aconteçam conforme o Evangelho. E uma das esferas de ação, como eu estava falando a vocês, é a política. A política pode sim ser uma esfera de ação usada por um cristão para realmente ali ser de uso para ali ele testemunhar Cristo. Não necessariamente por um cristão estar na política e ele ser cristão, ele tem que anunciar, ele tem que, no meio de um discurso dele, quanto a uma lei que ele vai criar, ou alguma atividade, ele tem que ali falar que, ah, não, faço isso no sentido de, não faço isso por causa que deve ser assim porque assim diz a Bíblia, num sentido de impor. Mas ele pode fazer ali no sentido de simplesmente entender aquilo que é melhor crendo na Bíblia. Ele traz isso para que seja um bem geral, não somente um bem para a igreja. Porque por muitas vezes as pessoas tendem a isolar justamente o evangelho, a nossa fé, se fugindo somente para a igreja, como esse espaço de quatro paredes, em vez de ver o evangelho e realmente pregar o evangelho realmente ao mundo. Tentando fazer com que as pessoas vivam conforme o evangelho. Tentando fazer que esse mundo pare de ser pior quanto está. Bem, hoje eu acabei de falar, hoje eu falei assim por muitos tópicos assim e falei de forma geral, mas para que vocês possam ter entendido alguma coisa também. Porque realmente, como cristãos, a gente tem a tendência, talvez, de toda a cultura que a gente vive, e talvez até mesmo por falta de entendimento, tender a se isolar, a entender que a gente vive nossa fé somente aqui no dia de domingo de manhã. E que fora disso é simplesmente o mundo, é simplesmente a cultura, é simplesmente algo que não tem nada a ver com nossa fé. Mas como eu tinha falado a vocês, quando Jesus nos salva, ele não salva somente essa esfera da religião, e esfera quanto a trabalho, esfera quanto relacionamentos, pessoas, é outra história. Não, quando Jesus nos salva, ele salva para toda essa esfera de ação. E é o que vocês têm visto no Corandeu, que realmente viver diante de Deus. Não viver diante de Deus somente aqui na igreja, diante desse lugar, mas viver diante de Deus em tudo que a gente fizer, em todas as nossas esferas de ação. Seja quanto a trabalho, seja quanto a política, ou seja quanto a qualquer coisa assim. Realmente viver diante de Deus. Viver para a honra e glória dele e sendo sal e luz no mundo. Gostaria de orar aqui também para encerrar o momento. Senhor Deus, Pai, te agradeço, Senhor, por esse privilégio de ter realmente ter falado a essas pessoas sobre um campo, uma esfera de ação que sim é importante, Senhor. Uma esfera de ação, Pai, que é ferramenta tua, Senhor, para realmente levar graça, Pai, realmente levar coisas boas a esse mundo, Pai, que está perdido. Senhor, Pai, peço para que as pessoas possam ter entendido o que eu tentei falar, Senhor. E peço, Senhor, também que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Realmente dar discernimento a elas quanto às esferas, Pai, das vidas dela, para que elas possam sempre trazer a Ti, Senhor, para serem o centro, Pai, da vida delas. Não que elas vivam só de religião, Pai, ou de domingo de manhã, mas que elas vivam para Ti, Pai, contigo, e realmente Te sigam, Senhor. Realmente querendo glorificar a Ti, Pai, Te amando mais do que tudo. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus.
Amém.